Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. Esta é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Meu nome é Hudson Silva, eu sou professor desta classe online e nós estamos estudando as cartas de Paulo aos Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Estamos usando esta revista aqui, você vê bem aí? Esta revista aqui, a revista Compromisso, faz um devocional sobre essas cartas e nós estamos mais ligados ao texto bíblico. Então, nós já fizemos todo o passeio pela carta aos Gálatas e agora nós estamos, hoje é a segunda lição que nós estamos estudando a carta aos Efésios. Eu não vou fazer uma recapitulação. Por que eu não vou fazer? Porque está gravado, aí você pode voltar e assistir a aula da carta de Paulo aos Efésios. Fiz um contexto, uma tentativa de contextualização do contexto histórico, político da cidade de Éfeso, da importância da cidade de Éfeso. Vale a pena você pesquisar isso a nível de cultura mesmo, para você entender qual é o valor que tinha a cidade de Éfeso. Mas também, semana passada, falei de uma polêmica que talvez não tenha ficado muito clara, e é isso que eu quero destacar. É que a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta questionada por causa da falta de pessoalidade de Paulo. Porque as cartas de Paulo sempre tinham nomes de pessoas, referências a pessoas, mas na pesquisa que eu fiz, e se você fizer também você vai perceber, os escritos mais antigos não tinham a expressão em Éfeso, os crentes de Éfeso, em Éfeso. Por quê? Porque essa carta era tão cheia de conteúdo que os cristãos primitivos entendiam que esta deveria ser uma carta circular. E há quem diga que ela já nasceu como carta circular. Mas como ela teve muito apoio na cidade de Éfeso, ela foi muito conhecida na cidade de Éfeso, e Éfeso era a capital, o centro político comercial da Ásia Menor, ela ficou então chamada de carta aos Efésios. Mas preste atenção nisso, porque o conteúdo da carta, como diz João Calvino, é muito profundo. E as igrejas à sua volta já assumiam como cada uma delas a carta, como sendo para eles. E eu acho que a gente deveria fazer a mesma coisa estudando a carta de Paulo aos Efésios. Quer orar comigo? Vamos orar e vamos continuar o estudo desta carta, que é uma preciosidade para a gente entender o que é igreja, afinal de contas, e como é que Paulo vê essa perspectiva de igreja. Qual é o conceito de Paulo e qual é o conceito que a gente tem de igreja? Será que ele afina? Será que ele se harmoniza ao que as escrituras dizem? Bem, isso a gente vai ver ao longo desses 4 estudos. Esse é o segundo dos 4 que vamos fazer. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, e te pedimos em nome de Jesus que tu nos ajude. Que tu nos ajude a compreender as escrituras, a tua palavra, e que ela, de alguma forma, nos oriente a fazer boas escolhas, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito coletivo. Nós queremos entender o que tu queres para nós. E nós te pedimos que tu nos ajude, porque fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, capítulo 2. Eu vou pedir a Marília para ler e vocês vão perceber. Marília vai ler logo no capítulo 2, versículos 1 e 2. Vocês vão perceber nesses versículos e nos demais que nós vamos ler, várias expressões de Paulo assim: vocês, nós, vocês, nós. Essa é a vantagem de ler o texto de uma rodada só e voltar ao texto e ler o texto novamente, e você começa a perceber algumas nuances muito interessantes no texto. E esta é uma delas. Paulo fala sempre assim: vocês e nós, vocês e nós. Fala no versículo 1, fala no versículo 8, vocês, ele fala no versículo 1, vou anotar aqui, né? Vocês e nós. Efésios.
Fala no versículo 1, fala no versículo 8, fala no versículo 11, fala no versículo 13, fala no versículo 17, fala no versículo 19, fala no versículo 22. Tudo no capítulo 2, olha que coisa interessante. Fala no versículo 2, fala no versículo 10, fala no versículo 14, fala no versículo 18, quando não fala também indiretamente nos outros versículos. Eu me perguntei, por que Paulo fala vocês e nós? Por quê? Então, quando ele fala vocês, ele está falando dos gentios. Lembra-se que Paulo era judeu? Quando ele fala de nós, ele está falando de judeus. Olha como isso esclarece muito para a gente. E esse texto, eu sei que muitas pessoas usam esse texto, e tem que ser usado mesmo, para evangelização, especialmente o capítulo 2. Porque o capítulo 2 vai falar, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É claro que pode ser feito para evangelização, mas nós temos que ter em mente que esta carta foi escrita para a igreja. Então esse texto é escrito para mim e para você, para nós, que já temos a Cristo. Então preste atenção, por favor, no que a Marília vai ler agora no versículo 1 e 2 do capítulo 2 de Efésios. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Preste atenção, ele está dizendo que os gentios estavam mortos. Lê o último versículo do capítulo anterior, Marília, por favor. E você sabe como é que se comporta o morto, né? Como é que se comporta um morto? Morto não faz nada. Morto não decide nada. Morto não conduz nada. Morto não tem vontade de nada. Eu vou pedir a Marília então para ler o último versículo do capítulo 1. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Presta atenção, Paulo está dizendo no capítulo 1 que Deus enche todas as coisas. Lê o versículo 3, Marília. Eles estavam mortos, mas Deus lhes deu vida. Isso não te lembra aquele episódio lá da história dos ossos secos? Eles eram só mortos. Não tinham vontade, não tem um desejo, não tem nada. E por que eles estavam mortos? A Marília leu aí, por causa dos seus delitos e pecados. Lembra de Romanos 3:23? Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Nós nos afastamos de Deus. Quando ele diz mortos aqui, é morto mesmo. É porque a gente longe de Deus está morto. Então, ainda que a gente viva, mas a gente é meio zumbi, sabia? A gente é meio zumbi. A gente é como... Eu até pensei nisso essa semana, como... Lembra como você, quando você ligava o ventilador lá na sua casa, né? Não é assim, né? O ventilador acho que é assim. É assim. O ventilador lá na sua casa. Aí você tem uma tomada aqui... Você tem uma tomada aqui e você tem um interruptor aqui. Você liga o ventilador na tomada e aí, quando você liga na tomada e liga no interruptor, o que acontece? O ventilador começa a girar, né? Gira. Só que quando você desliga da tomada, ainda que o interruptor esteja on, esteja ligado, ele vai continuar girando, mas vai parar, né? Por quê? Você já ouviu falar de energia residual? É o que tem de energia ali ainda dentro dele, é que faz com que ele gire. E nós, muitas vezes, estamos na energia residual, achando que estamos vivos, mas nós estamos mortos. Estamos mortos porque estamos longe, afastados da grande energia
mesmo que a Deus. Então veja, o que Paulo está falando é que os gentios e também os judeus estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos trouxe de volta à vida. Continua a ler, por favor, Maria. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Presta atenção, Paulo primeiro falou dos judeus, né? Vocês estavam mortos em pecados, mas anteriormente todos nós. Então ele bota todo mundo no mesmo pacote, percebeu? Que ele anteriormente estava falando para os gentios. Vocês estavam mortos por causa dos seus delitos e pecados. Aí no versículo 3 ele diz, mas nós também estávamos mortos. Continua lendo, por favor. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então preste atenção. Judeus e gentios estavam mortos, cada um a seu tempo, cada um do seu jeito. Mas Deus nos vivificou com Cristo e juntos, prestem atenção nisso, juntos em Cristo nós somos vivificados, nós recebemos vida. É isso que Paulo está falando, gente. Isso não afeta você? A mim afeta. Porque antes, Paulo estava... A gente tem que lembrar do contexto, né? Paulo estava falando aos crentes de Éfeso. E você leu e você viu comigo na semana passada que Paulo em Atos, ele vai, lá em Atos 19, 20 por ali, ele vai à cidade de Éfeso e começa a pregar na sinagoga. Só que ele prega por 2 anos, ele ensina na escola de Tirano, ele vai ensinar lá por 2 anos, e ele vai ensinar sobre o Evangelho. Agora olha que coisa interessante, lá na sinagoga, eles tinham mais gentios do que judeus. E Paulo aqui, nessa carta aos Efésios, ele vai ter noção do que é a igreja. Não importa se você foi educado numa igreja, como eu fui, ou se você é um novo convertido com 2 anos, eu e você mortos estávamos, mas pela graça de Deus nós estamos juntos nesta vivificação, nesta vida que Cristo nos dá, e Ele faz isso pela graça. Agora eu vou pedir a Marília para continuar lendo, e eu quero destacar um versículo que eu já falei semana passada, mas eu preciso destacar esse versículo porque várias vezes aqui na carta de Paulo aos Efésios, ele vai usar essa expressão, nas regiões celestiais. Mas ela vai ler o versículo 5 e 6, se eu não me engano. Né? 6 e 7, vai. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vejam que o poder da graça, gente, acho que algumas vezes a gente passa direto por isso e esquece disso. O poder da graça que nós temos, a Marília leu aí, o poder da graça que a gente recebeu é igual ao poder da ressurreição. É o mesmo poder. Lê de novo, Marília, o versículo. O poder da graça que você recebeu, do favor que você recebeu, do dom que você recebeu, do presente que você recebeu, é o mesmo poder que ressuscitou Cristo. Gente, isso é demais, não é? O poder da graça é tão grande que foi o mesmo poder que ressuscitou Cristo. Leia, por favor, Marília. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vejam, a bondade de Deus foi revelada aqui, mas eu preciso destacar este versículo aqui. Nos
lugares celestiais. Por que Paulo usa tanto essa expressão nos lugares celestiais ali em Éfeso? Você sabe que essa era uma cidade mística, não é? Você sabe que ela não era apenas idólatra, mas ela também era mística. Porque se você ler Atos capítulo 19, versículo 20, você vai ver que naquela cidade tinha muito ocultismo e tinha até livros explicando sobre magia. Tanto que as pessoas se converteram e entregaram esses livros para serem queimados, porque eles estavam apoiados nisso. E Paulo vai usar a ideia deles para mostrar que o nosso nome está escrito lá nos lugares celestiais. Nós estamos conectados não apenas com Deus aqui na terra, mas com Deus também no céu. Agora ele vai nos propor a ser representantes de Deus aqui na terra. Ele vai mostrar que a igreja é o corpo de Cristo presente aqui na terra. Mas, na verdade, a cabeça desse corpo é o próprio Cristo. E esse Cristo, com cabeça e corpo, estão ligados ao céu. Olha que coisa maravilhosa o que Paulo vai deixar muito claro para isso. O poder da nossa ressurreição, da nossa conversão, é o mesmo poder revelado na ressurreição. Agora nós vamos olhar a parte mais poética. Aliás, Paulo tem sido muito poético em todas essas estruturas. Uma dica para você: são 6 capítulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A metade aqui, né? Aqui você tem doutrina. Aqui você tem prática. Quase tudo na estrutura do apóstolo Paulo é feita dessa forma. Então a parte doutrinária é muito poética aqui, quando Paulo escreve a carta aos Efésios. Eu quero que a Marília leia até o verso 10, para a gente ver a poesia, a coisa linda que Paulo vai escrever aí. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Vejam, vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vocês. É dom, é dádiva de Deus. Mas eu não quero destacar esse versículo. Esse versículo vale uma lição inteira. Esse versículo vale mensagens, e você deve ter ouvido várias mensagens sobre isso. Não é mérito nosso. O mérito é única e exclusivamente de Deus. O mérito é só divino. Mas eu quero destacar o versículo 10. Lê de novo para mim, Maria, só o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Você percebeu? Ela leu o versículo 10 e ela falou nós. Quem? Vocês e nós, judeus. Ou seja, gentios, mais judeus, formam este nós aqui. Nós somos o que a Marília falou? O que você falou aí, Marília? Versículo 10? De Deus. Criação de Deus. Gente, no original, poema. Te lembra alguma coisa? Poema. Nós somos a poesia de Deus. Nós somos o poema de Deus. Em Cristo nós nos tornamos o poema de Deus. Como é que termina o versículo, Marília? A gente é poema de Deus para quê? Para fazermos boas obras. Para praticarmos boas obras. Então o poema de Deus está sendo escrito.
foi escrito, está sendo escrito e continuará sendo escrito através das nossas vidas. Através da minha vida, o poema de Deus está sendo escrito. Nós somos o poema de Deus. Ele, como um bom poeta, criou, elaborou este poema extraordinário através da morte, da ressurreição de Jesus e da vida de Jesus em nós, em Cristo. Ele continua a escrever o poema. Gente, isso não é extraordinário? Eu me amarro, como eu costumo dizer. Eu me deleito com isso. Nós somos o poema de Deus para praticarmos boas obras. Você tem sido um poema bom mesmo ou um poema pesado, difícil? Deus quer trabalhar em você, Deus quer escrever através de você uma outra história. Vejam que antes, agora nós vamos ler os versículos 12, do 12 a 19, e vejam a ideia, até aqui você pode ler individualmente, né? Mas quando você relê o livro e começa a pensar, ele está falando sobre igreja, 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 nós estamos na metade do capítulo 2, e ele não falou nada sobre igreja, ele já está falando sobre igreja. Nós é que ainda não percebemos. Agora você vai começar a perceber com clareza, porque ele mistura aqui gentios e judeus. Todos somos criação de Deus a partir do poema que Deus escreveu em Cristo. E agora ouçam o que Paulo vai dizer a partir do versículo 12, do versículo 11. Leia, por favor, do 11 em diante, Marília. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ele está falando sobre gentios, percebe? Os gentios estavam desse jeito aí que ela acabou de ler. Pode continuar, Maria. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos faz um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, pode continuar. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Vejam, aí termina o capítulo 2. Gentios estavam longe, judeus também estavam longe, e havia uma barreira de inimizade entre os dois. Mas essa barreira foi quebrada por meio de Cristo. Em Cristo somos um. Preste atenção, porque depois ele vai falar de que nós devemos subordinar-nos uns aos outros. Ele está falando de todos, não há mais separação, não há mais divisão. E todos fazemos parte do projeto, promessa de Abraão.
Prestem atenção, por favor, nisso aqui. Isso é importante. Qual é a promessa e o projeto feito por Deus a Abraão? Porque o judeu é o cara que fala, não, eu sou filho de Abraão. Eu sou de uma das tribos de Jacó. Eu sou filho de Isaac. Eu sou descendência de Isaac. Mas isso tudo é antes da lei. Abraão é antes da lei. Mas você lembra qual é a promessa de Deus a Abraão? Ele falou, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e você vai ser bendito, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e não só a sua. E é isso que Paulo descobre quando chega a escrever a carta aos Efésios. Que Deus acabou com a inimizade, e agora ele vai falar que os gentios são co-herdeiros, a Marília leu isso aqui, co-cidadãos dos céus. Eles são família de Deus, não família de Abraão, mas ele vai chamar de família de Deus. Ele une a família de Abraão a todas as famílias que se unem a Cristo. Esta é a ideia de igreja. Igreja é aquela firmada, como a Marília leu, sobre o fundamento dos apóstolos. E qual é o fundamento dos apóstolos, gente? O fundamento dos apóstolos é aquele fundamento que Pedro vai dizer quando Jesus reúne os apóstolos e fala, e vocês dizem quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, vai falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele diz isso, Jesus ouve e diz, sobre esta pedra, essa edificação, sobre este fundamento, eu vou fazer a minha igreja. Como é que Cristo faz a igreja? Sobre ele mesmo. Os que estão em Cristo não são diferentes uns dos outros. Os que estão em Cristo fazem parte do projeto de Deus, da promessa de Deus a Abraão, que se concretizou de forma plena em Jesus. Gente, o que é isso? É isso que Paulo vai falar. Eu descobri o mistério maior de Deus. Sabe qual é o mistério maior de Deus? Deus se revelar através da sua igreja. Ah, isso é demais. Eu escrevi aqui, ele fez de todos uma única família. Nós somos mais do que uma família. Ele vai terminar dizendo, vocês são edificação de Deus. Você já sabe como é que funciona uma obra, não é? Eu já morei numa casa. Enquanto eu morei numa casa, quem mora em casa sabe disso, sempre tem uma obra para fazer, não é? E teve uma época que nós fizemos uma grande obra na nossa casa. E olha, era uma sujeira. Mas por que a gente superava toda aquela dificuldade? Porque a gente tinha um projeto na mão. Porque a gente estava lutando para atingir aquele objetivo. Preste atenção nisso. Aí, a Marília, eu vou pedir para ela ler de novo, ela falou, vocês estão sendo edificados como casa espiritual. É muito interessante que nós estamos sendo edificados, mas a gente não pode esquecer o projeto de Deus. O projeto de Deus é nos tornar santuário dele. O projeto de Deus não é fazer um buraco e um alicerce. O projeto de Deus é edificar a igreja dele através de mim e de você. Lê de novo, por favor, Maria. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. É demais, né? É demais. Então, quero destacar algumas coisas aqui, antes de irmos para os momentos finais desta lição. A primeira coisa que eu quero destacar é que a graça nos aproxima
nos aproxima de Deus. É a graça que nos aproxima de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Às vezes a gente pensa que a graça é só salvadora, mas não, a graça é mais do que isso. A graça nos aproxima. A graça nos aproxima de Deus. A graça nos aproxima do irmão. Eu ia botar do próximo, mas aqui é do irmão em Cristo. Em Cristo nós somos um. Olha que coisa interessante. A graça nos aproxima também da promessa. Mas a graça também nos aproxima e nos desafia. Opa, são 4, tá certo. A graça nos aproxima do Espírito Santo. A graça nos aproxima da Trindade, percebe? O Espírito Santo, Cristo, Deus e a promessa. A graça nos aproxima da Trindade. A graça nos faz ser mais próximos do templo do Senhor. Muito bem. Você já entendeu bem isso, né? Deixa eu terminar ilustrando para você aqui o que eu entendi do texto. E eu espero que você também tenha entendido. Porque semana que vem a gente vai tentar entender o que é que Deus, que em Jesus nós precisamos ser, segundo o ensino de Paulo na carta aos Efésios. Gentios. Você lembra o que era gentio, né? Gentio é estrangeiro. Gentios estão próximos a Deus por meio de Cristo. Judeus, aceitando a Cristo, estão próximos a Deus por causa de Cristo. Homem, mulher, criança, adolescente, idoso, qualquer um, escravo, senhor, todos são um em Cristo. E este é o conceito maior de evangelho. Nós somos co-herdeiros com Israel. Eu vou pedir a Marília para ler capítulo 3, estamos no capítulo 3, e vê se não faz sentido para você. Capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer, capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer que nós todos em Cristo somos um, e ele vai desenvolver isso a partir do capítulo 3 e depois vai mostrar na prática como isso funciona. Que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Acabei de falar isso. Capítulo 3, versículo 6. Efésios 3, 6. Agora eu vou pedir a Marília para ler Efésios, capítulo 3, versículos 10 a 12. Isso aqui é o gancho para a lição do próximo domingo. Leia, por favor, Marília. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele.
Veja o que Paulo vai dizer, a mesma coisa que Pedro, abre 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, vai falar de novo sobre multiforme graça de Deus. Aí Paulo, 1 Pedro 4, 10. Aqui Paulo vai falar sobre multiforme sabedoria de Deus sendo revelada por meio da igreja. Pedro vai dizer também sobre multiforme graça de Deus em 1 Pedro 4, 10. Ouça, por favor. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Veja, multiforme, múltiplas formas. Formas diferentes. A ideia de igreja é que judeus, qualquer que seja ele, se eu sou judeu e tenho uma habilidade, eu divido. Deus me ajude aqui. Por exemplo, eu sou bom, eu vou mudar a caneta, a carga está terminando ali. Eu sou bom em tocar harpa ou lira, sei lá como é que é o nome desse negócio, desse instrumento. Então, esse dom que eu exerço aqui, no ambiente cristão, abençoa, por exemplo, o idoso. E esse idoso que é bom, por exemplo, de contas, ele compartilha do conhecimento que ele tem dessa questão de contas e abençoa a mim, que sou judeu e sou músico, mas não só a mim, mas a todos que estão aqui em volta. Você percebe? A multiforme graça de Deus não é só a forma como Deus se apresenta ao mundo, mas é a forma como cada um de nós tem um fragmento de Deus em si mesmo. Então, se eu tenho Cristo em mim, a multiforme sabedoria, a multiforme graça de Deus vai se representar através de mim, vamos dizer, com um desenho. E ela vai abençoar as outras pessoas. Ao mesmo tempo que eu sou abençoado por outras pessoas, com cada uma com seu dom. Imagine a riqueza e a beleza disso tudo. Então, a multiforme sabedoria, a multiforme graça de Deus, não é só multiforme maneira de sentir. Porque nós nos sentimos de forma diferente, né? Tem gente que gosta de louvar rebolando, cantando, gritando, se manifestando de forma muito efusiva. Ok. E tem gente que louva, adora quietinho, sentado, gosta de um louvor mais reverente. Não há problema, porque a graça de Deus é multiforme. E a gente tem que aprender a se respeitar nisso. Mas a graça de Deus também é uma forma de se expressar. Se expressar através do nosso louvor. Louvar não é só cantar, percebe? Louvar é manifestar a gratidão que você tem a Deus. E às vezes é dando uma aula. Às vezes é administrando uma situação complicada que só uma pessoa que tem esse dom, essa habilidade de administrar grupos que vai fazer. Então preste atenção, porque esta é o que a Bíblia chama de multiforme graça de Deus. A graça de Deus vai nas suas múltiplas formas atender a minha necessidade. Mas eu também, baseado e fundamentado nessa multiforme graça, eu vou manifestar a graça de Deus e abençoar as outras pessoas. Se você nasceu para ser poema de Deus, você nasceu para abençoar as outras pessoas. Se eu nasci para ser um poema de Deus, cheio de boas obras, eu nasci para abençoar as outras pessoas. E é isso que Paulo está ensinando para a gente na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 2
e no capítulo 3. Veja que ele vai desenvolvendo o raciocínio, mostrando que não, o evangelho não é só para os judeus, que o evangelho não é só para os gentios, que o evangelho não é só para as pessoas, o evangelho é para todas as pessoas, e as pessoas unidas em Cristo vão abençoar a nação inteira. Faça a sua parte. Seja o poema de Deus. E a minha oração é que essa semana isso esteja muito na sua mente. Eu sou um poema de Deus. Eu vou manifestar a multiforme graça de Deus, fazendo o que Ele me deu para fazer e fazendo com excelência, porque é assim que Deus me trata com respeito e com excelência a necessidade que eu tenho. É graça, só graça, tudo pela graça. Tchau, boa semana.